Graças a paz, irmãos. Eu peço para que os irmãos confirmem para mim como está o áudio, né? Se ele está numa constante, se ele está falhando muito. Vou aguardar os irmãos entrarem aí para ver como é que está a situação, tá? Enquanto os irmãos entram, eu vou pedir para eles ir me confirmando se está saindo algum áudio do vídeo, tá? Agora, nos últimos meses, deu um problema, não sei se foi o meu aparelho, que não saía áudio. Se você entrou agora, pode confirmar para mim se está ouvindo o meu áudio. Vou falar sobre o Salvador do mundo. Vou falar, é um tema recorrente na Bíblia, nós vamos usar a Bíblia inteira para recorrer sobre isso, né? E é um assunto muito importante, né, para toda a humanidade, né, para todas as pessoas. Então, vou falar sobre o Salvador do mundo. Quem seria o Salvador do mundo? Obviamente, Jesus Cristo, Deus encarnado. Se você está conseguindo ouvir, confirma para mim aí. If you can hear, confirm. Você consegue ouvir, Gerson? Vê se você consegue ouvir aí, tá? Então, vou falar sobre... Ok, perfeito. Então, vou falar sobre o Salvador do mundo, né? A primeira vez que esse termo aparece na Bíblia é quando José é vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito. E lá no Egito, então, o faraó tem aquele sonho e ele interpreta o sonho, né? A gente conhece a história. Depois de passar tudo que passou, né, José, então o faraó dá o nome de Salvador do mundo. Por quê? Porque ele salvou todas aquelas nações ali, todo aquele povo que existia naquela época, né, tá? Naquela região, né, do Egito, da Mesopotâmia, enfim. Então, obviamente, o que José fez não beneficiou de maneira direta aqueles índios que moravam em outras ilhas, né, etc. Mas Salvador do mundo foi um termo hiperbólico para demonstrar que José salvou todas aquelas pessoas daquela nação, daquela época. Então você perceba que a Bíblia, como todo livro, usa a palavra mundo diversas vezes de maneira hiperbólica. Então, não é porque José não salvou os índios aqui das Américas que provavelmente existiam naquela época, ou não salvou os orientais da fome, né? Mas os povos mesopotâmicos e os povos cananeus e também os povos ali do Egito, da África, né? Da fome, José salvou o mundo, né? Ou seja, o mundo conhecido. Não quer dizer que o que José fez foi algo que foi tensionado para todas as pessoas do mundo, né? Inclusive José, a priori, iria salvar, vou deixar salvo, iria salvar então o Egito, né? Então Zafenat Paneá é o nome que deram para ele, o faraó deu para ele, é o Salvador do mundo. José é um tipo de Cristo, né? Nós temos isso de diversas formas. Primeiro, você tem José como um tipo de Cristo, quando ele, ele é vendido pelos seus irmãos, né? Inclusive Judá tem a ideia de vender ele para os ismaelitas e vendem ele por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30, mas vende por 20 moedas de prata. E Judá tem a mesma raiz da palavra Judas, né? Uma mera coincidência, né? Eu gosto de estudar os tipos porque você percebe muita semelhança. E você percebe essa semelhança entre José e Cristo. Outra semelhança é que José, na Bíblia, você não tem nenhum tipo de pecado mencionado de José. Você tem de todos os homens de Deus ali e não tem de José nenhum pecado mencionado. Então você tem até de Davi, você tem os erros de Abraão cometidos, de Jacó, talvez de Isaac, né, que mentiu ali, mas você não tem nada. Você não tem nada. José é um tipo de Cristo. Então ele representa ali aquela pessoa que foi vendida injustamente, né? Não quer dizer que José não pecou. Eu não estou dizendo isso. Estou falando do tipo, né? A Bíblia não menciona os pecados de José, porque ele é um tipo de Cristo. Isso é algo profético, né? Eu sei que a interpretação alegórica não é muito aceitada por muitos reformados, mas é interessante você estudar isso. Então José
quando ele salva o mundo, né? Como eu disse, ele tem o efeito do que José fez foi para salvar aquelas nações que estavam ali na África, né? Na Mesopotâmia, etc. E não na América do Sul, América do Norte, os povos ali europeus, né? Então você percebe que mundo é um sentido hiperbólico, ou seja, o mundo conhecido, ou a maioria das pessoas da face da Terra. Isso é usado dessa forma. Não é errado dizer que ele salvou o mundo assim. Então, muitas vezes as pessoas, né, querem isso usando o princípio da primeira menção. Por que eu estou usando o princípio da primeira menção? Porque a primeira menção, que a palavra mundo, e em um Salvador, ou alguém que salvou no mundo, a primeira menção é uma chave hermenêutica, é a primeira vez, a primeira menção que isso é falado, de maneira, junto com a palavra Salvador, mundo, né? Claro, em hebraico ali. Você percebe também em Abraão, a promessa de Deus para Abraão é que nele seriam benditas todas as famílias da terra, não todas as pessoas da terra. Você tem uma tensionalidade revelada ali. Outra coisa é o que o próprio José diz, né? Não foram vocês que me enviaram para cá, vocês vão ver isso em em Gênesis 45, 8 e 50, 20. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou para preservar muita gente com vida. Não dá, agora eu estou ocupado. Então, foi Deus que enviou, né? Me enviou para cá para conservar muita gente com vida. Então, você percebe isso na história de José. Você percebe isso que... Tá ligado aqui? Tá ligado? Você percebe isso na história de José, né? Que ele já diz que a intenção divina era conservar muita gente com vida, né? Ou seja, como hoje se vê, que seriam seus irmãos, a própria família escolhida ali. Então tem uma tensionalidade, ou seja, todas as coisas estão convergindo para isso. Ok, tudo bem, Yuri. Vamos lá. Outras coisas que são importantes mencionar sobre a salvação do mundo, né? É que Cristo realmente salva o mundo, no sentido mundo hiperbólico, quando ele salva os eleitos, né? Que fazem parte da humanidade, de todas as raças, né? E todas as classes sociais. Então Deus de fato salva o mundo fazendo isso. Isso é consistente com o que se diz com o mundo, quando se entende que o mundo é hiperbólico, né? É um termo usado de maneira hiperbólica. Por exemplo, Cristo diz assim para os discípulos, né? Lá em Lucas, o Filho de Deus não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Veio salvar e não destruir as almas dos homens. Significa que Jesus veio salvar efetivamente cada pessoa, cada ser humano, ou que ele tinha intenção de salvar cada pessoa do mundo, ou cada pessoa, inclusive os fariseus, que o próprio Deus lançou endurecimento, e os vasos de ira. Não significa isso, né? Então, o que significa ali as almas dos homens? O que significa na sua revelação como graça de Deus, Jesus não é aquele que condena. Inclusive, ele não veio condenar ninguém, porque ele mesmo diz em João 3 que os réprobos, ímpios, aqueles que não creem nele, já estão condenados pelo fato de não crerem no nome do Filho de Deus. É a única salvação de Deus providenciada para toda a humanidade, Jesus Cristo. Todavia, não existe uma tensionalidade ou algo que diga que Deus tem a intenção de salvar cada indivíduo do mundo, né? No sentido decretivo, no máximo no sentido de revelação imanente, em que Deus deseja que todas as pessoas realmente se arrependam e creiam em Cristo. Então, no sentido em que Cristo ele é a única salvação que Deus oferece ao homem, ou seja, qualquer homem que queira ser salvo, deva ser salvo por Cristo, ele é o Salvador do mundo, e você pode usar cada pessoa nesse sentido. No sentido de que ele, preceptivamente, é aquele que salva mesmo, entendeu? É o Salvador dado aos homens, o Salvador da humanidade, entendeu? Então, nesse sentido preceptivo, não há nada de errado você falar isso. Isso desmistifica, e isso não tem a ver com tensionalidade da expiação. Isso não pode ter a ver com tensionalidade da expiação, ok? Isso tem a ver com
a salvação que é oferecida para quem crê ou para o ser humano, né? A gente sabe que a longanimidade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento, a misericórdia, a misericórdia não, ele usa benignidade e longanimidade de Deus. Então, nesse sentido, Cristo é a revelação da longanimidade e benignidade de Deus para todos os homens, mas, mesmo assim ainda, você não pode tirar a tensionalidade, ou seja, que ele veio de fato salvar o mundo e não potencialmente salvar. Porque ele mesmo diz que veio salvar o mundo e salvar as almas dos homens e não tentar. Então, você pode até ficar bravo por Jesus usar palavras ambíguas, mas você tem que entender primeiro que ele é Deus. Além de entender primeiro que ele é Deus, entender quem Deus é. Deus não é uma pessoa que tenta salvar, Deus salva de fato. Então ele pode usar palavras ambíguas como mundo, tanto para tipificar que ele é o único salvador que pode salvar toda a humanidade, no sentido em que ele tem o poder para isso, e que ele foi dado para a humanidade em geral, para que ela creia, porque é preceito de Deus que as pessoas se arrependam e creiam. Mas no sentido decretivo, ele é dado para salvar de fato o mundo, e ele faz isso salvando seus eleitos. Então, esse tipo de hipérbole é usado na Bíblia muito por João. Então muitas pessoas vão ficar discutindo o que é dito, por exemplo, em 1 João 2,2. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo todo. Então ali está falando de cada indivíduo, ou está falando dos eleitos, né, somente. Agora, entendendo tudo que eu falei sobre isso, você pode falar como Agostinho, ele é a única propiciação que toda a humanidade tem. Por quê? Porque não existe outra propiciação oferecida à humanidade, mas ele é intencionalmente a propiciação daquele que crê que é o eleito. Então ele é a expiação, ela foi definida para aqueles que creem. Então, no sentido preceptivo, ou seja, imanente na revelação de Deus, onde ele é a salvação oferecida para que o homem creia, de fato, se você quer se refugiar debaixo de alguma coisa, só o sangue de Cristo pode te livrar da condenação do pecado, sendo você um ser humano. Isso não quer dizer que essa expiação foi intencionada a toda a humanidade, mas que somente no sangue de Cristo a humanidade pode encontrar a redenção. Mas nós sabemos, por revelação completa da Bíblia, pelo decreto de Deus, que esse sangue foi derramado intencionalmente para as ovelhas dele. Então não se fala em termos de hipótese, né? Quando se fala em termos de decreto de Deus. Mas em termos de nossa experiência, eu acredito que Calvino ele respeita muito isso, se você ler as Institutos, na nossa experiência, quando nós olhamos para Cristo como pecadores, nós somos pecadores. Nós não temos noção que somos eleitos ou não. E nós devemos então confiar na sua morte para ser salvos. Isso depois do Espírito Santo ter nos levado ao arrependimento. Então, nesse sentido, sim, você deve olhar para Cristo como o único Salvador do mundo. Ou seja, do mundo inteiro. Aquela pessoa que ouve o arrependimento, né? Que a gente sabe que é o eleito, e que se arrepende e chega até esse ponto de necessidade de expiação, ela encontra somente em Cristo a propiciação para os seus pecados, porque ele é a única propiciação. Agostinho usa essa palavra. Ele é o único. Agostinho diz, né, que é pela igreja de Deus no mundo todo, inclusive, né? Ele nem fala todos, não diz isso. Mas ele usa um exemplo, por exemplo, do mestre, o único mestre daquela cidade. Então ele é o mestre da cidade toda, porque ele é o único professor daquela cidade. Mas é claro que somente alguns são seus alunos. Então, nesse sentido, né, Cristo é a luz do mundo. Ele é aquele que é dado ao mundo para ser a propiciação. Mas no sentido decretivo, né, de tensionalidade, ou seja, de que realmente foi feito, ele não é uma potencial propiciação, mas uma propiciação efetiva, de fato, dos nossos pecados, como está lá em 1 João 2,2. Você perceba que João não diz que ele é uma possível propiciação, mas uma real propiciação. Por quê? Porque ele substitui as ovelhas de Deus. Então, quando a palavra de Deus tanto usa o termo mundo, quanto usa o termo todos os homens, ela está sendo inclusiva por hipérbole, né? Não que nós podemos interpretar que a intenção de Deus, ou seja, decretiva, é salvar cada pessoa do mundo, mas que
existe somente em Cristo essa mediação de salvar qualquer homem. Isso significa que isso dá esperança para o pecador no sentido em que, se ele se arrepende dos seus pecados e crê, ele pode confiar no sangue de Cristo para a sua salvação. Então ele vai confirmar que é um eleito de Deus se ele faz isso. Agora, se ele não crê, significa que Cristo não morreu por ele. Então, isso, se você leva em consideração tudo que eu disse sobre a revelação de Deus e sobre o preceito de Deus e sobre aquilo que é oferecido no Evangelho, ou seja, a única forma do homem ser salvo, você entende nesse sentido preceptivo que eu disse, né? Então você percebe assim, e os próprios textos bíblicos sobre esse assunto, eles são muito claros. Quando dizem, por exemplo, assim, que Cristo experimentou a morte por todos os homens, né? Experimentou a morte por todos os homens. O contexto já define os filhos de Deus, a descendência de Abraão, etc. Então você tem uma explicação necessária no contexto. Por quê? Porque já é revelação que Deus tenciona salvar as suas ovelhas, os eleitos, e não os outros. Então a Bíblia mesmo, ela responde isso, né? Quem são os todos, né? Ela já vai respondendo. Ela vai respondendo, os todos são os eleitos, etc. Mas no sentido em que o homem vê, ou seja, a gente está olhando porque nós já somos cristãos. Então nós temos a Bíblia, nós temos uma visão do alto, nós temos uma visão bíblica, nós temos toda a visão, né, da interpretação bíblica. E a gente sabe que é inconsistente Deus espiar os réprobos. A gente sabe disso. Então nós, na nossa visão, olhando de cima para baixo, vemos a morte de Cristo como a tensionalidade, como Deus vê. Ou seja, Deus determinou que Cristo morresse pelas ovelhas dele, que seriam as ovelhas que o Pai deu, que seriam os homens, né, de Deus, os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Mas no sentido em que o homem vê, ou seja, o homem não sabe se é eleito ou não sabe nada. No sentido de arrependimento, em que ele é chamado para ser salvo, Cristo é o único Salvador do mundo, né? Então ele vem até Cristo e deposita sua confiança em Cristo, e então ele recebe propiciação dos seus pecados. Na experiência do homem fenomenológica, você tem então esse aspecto, né, de se apropriar dessa morte, né? Crer que isso foi feito por você. Isso faz parte da fé. Depois que você se arrepende, depois que você não vê que não tem outra expectativa, você tem que crer que Cristo morreu por você. Não existe outra alternativa. Para isso, é claro, o Espírito Santo deve te convencer do pecado. Não tem mais esperança, eu creio que Ele é minha justiça. Aí você vai perguntar, mas como saber? Pela própria fé, né? Pela própria fé que Jesus morreu por pecadores, morreu por todo aquele que crê nele. Então, nesse sentido, você pode se apropriar da morte de Cristo. Então, realmente, a igreja ela fez muita confusão com hipérboles, né? Como eu demonstrei ali desde Gênesis. A hipérbole salvador do mundo não é uma hipérbole usada para cada indivíduo do mundo, né? Mas para um mundo em geral, que eram aquelas nações ali que fizeram parte e foram beneficiadas por José. Depois você tem as hipérboles no próprio João, quando usa o termo mundo diversas vezes para demonstrar que Jesus salva o cosmos, salva esse plano, né? Salva esse plano físico. Ou também para demonstrar, em outros casos, daí, que Jesus ele é aquele que salva homens de todos os lugares, né? Então, ou de maneira geral, ele salva o mundo, ele salva pecadores, ele salva homens, então, ou salva a humanidade, mas de que forma? Ele não especifica. Isso fica de uma maneira que muitas vezes parece ambígua, mas é proposital da parte de Deus que esse texto seja assim. Primeiro, para o crente estudar a Bíblia, obviamente, né? Senão é desnecessário alguém com dom de mestre para explicar. Por que vai precisar o dom de mestre se a Bíblia vai ter tudo ali explicado de maneira sistemática? Daí não tem necessidade de dom de mestre. Segundo lugar, para deixar, né, de uma forma a linguagem de maneira ambígua, para demonstrar que mesmo que a morte de Cristo não tenha a intenção de salvar os réprobos,
se algum homem na face da terra busca, e isso é claro que somente os eleitos fazem, refúgio em Cristo Jesus, só vai encontrar nele. Por quê? Por causa da nossa própria obtusidade. Primeiro, se você chega falando sobre, muitas vezes, né, sobre alguns aspectos da verdade bíblica, que é algo alto, que é algo que deve ser revelado pelo Espírito de Deus, para os pecadores, isso cria diversas questões, né? E a própria carne, ela se opõe muitas vezes e cria um próprio bloqueio, um pessimismo do pecador. Então, não sou eleito, Deus não quer, etc. Não. Então, Deus mantém essa linguagem, não de maneira deixando que a linguagem signifique que ele queira tentar salvar cada homem, porque diz que ele é o salvador do mundo e não aquele que tenta salvar. Então ele deixa essa linguagem na Bíblia para que o homem entenda também que além dele ter morrido pelos pecadores e por homens de toda a face da terra, que são os eleitos, que se existe algum salvador para ele é Cristo. Então, dessa maneira, o homem abandona as tensões filosóficas e perdido, Deus elege, né, não elege e tal. Deus salva quem crê, vai lá e se humilha diante de Cristo e é salvo porque é um eleito, né? Depois aí, um processo de santificação, ele consegue chegar nessas verdades bíblicas. Mas é importante manter essa realidade que eu demonstrei desde o começo do vídeo, para demonstrar que se algum pecador chega em desespero, né, diante de Deus, ele deve entender que a única salvação oferecida para a humanidade, para a raça humana, é Jesus Cristo. Claro que a tensionalidade dessa salvação é para os eleitos de Deus, mas um pecador desesperado, muitas vezes, não vai ter, e não vai mesmo, condições de raciocinar, entrar em sistemática. Uma pessoa que está com a mente obscurecida, ela precisa de algo que firme a sua fé. Então a linguagem da Escritura muitas vezes é hipérbole de maneira abrangente. Para quê? Para realmente deixar subentendido a linguagem sistemática, porque está subentendida, e se você recorrer aos recursos hermenêuticos, você vai entender o que a palavra de Deus está dizendo, mas ao mesmo tempo deixar abrangente isso para demonstrar que, ao mesmo tempo, existe esperança para quem busca a salvação em Cristo. Claro que a gente sabe que não depende de quem quer nem de quem corre, mas para aquela pessoa que está desesperada, existe uma salvação em Cristo Jesus. Então a linguagem é mantida pela Bíblia, e é bom que seja mantida essa linguagem assim. Se você ler Do Céu Cristo Veio Buscá-la, você vai ver o comentário de Paul Helm. Paul Helm ele vai deixar claro. Paul Helm, você vai ver, se você ler Do Céu Cristo Veio Buscá-la, que muitas vezes a linguagem universal é mantida de propósito. Por quê? O ser humano, de maneira obtusa, e o próprio diabo, ele pode usar a Escritura contra o ser humano. Então o cara não sabe ser eleito. Está ali desesperado, conhece a doutrina da eleição e ouve o Evangelho, né? Arrependa-se. Mas Cristo morreu por mim, não morreu. Olha, querido, ele é o único salvador dado para o mundo, então você tem que crer nele. Essa é a citação. Tem que crer que o sangue dele perdoa. Então, o cara já chegou no ponto. Ele sabe que o homem é pecador, ele sabe que ele é pecador e ele sabe que precisa arrepender. Nesse sentido, a Escritura mantém a linguagem ambígua, digamos assim, no sentido em que a gente veja ambiguidade, mas hiperbólica. Para quê? Para que essa pessoa desesperada se atire onde pode, né? Ou seja, em Cristo Jesus. Lutero usa muito isso e Calvino também mantém essa linguagem. Se você ler o comentário de Paul Helm sobre isso, você vai entender. Mas isso não é a negação de maneira nenhuma da expiação limitada ou definida, né? Isso é de forma mantida, sim, pela própria
obtusidade do pecador, ou seja, em vez de você ter um mau olho sobre a Escritura, pensando que ela está sendo desonesta, você tem que entender como Deus é cuidadoso com as suas ovelhas e deixa esse tipo de linguagem na Bíblia de maneira proposital para que das duas formas seja entendido. Alguém que queira estudar a Bíblia e conhecer ela, e o Espírito Santo iluminar ela, entender a tensionalidade da eleição que foi para as ovelhas de Deus, os filhos de Deus espalhados pelo mundo inteiro, os que creem e tal, que é uma expiação definitiva, e também para aquelas pessoas mais obtusas que não têm capacidade de entender. Jesus é o único que eu tenho que pode me salvar, eu vou confiar nele. De maneira... Por quê, Yuri, isso? Por causa da obtusidade do homem, né? Então o homem ele é tão obtuso e Deus tem um cuidado tremendo com as palavras que ele usa ali. Então é dever do mestre que domina a palavra de Deus saber explicar isso, né? Saber colocar e saber defender a fé dos hereges. Então, por exemplo, assim, quando alguém vai zombar da sua fé e quando você quer uma consistência teológica, você vai dizer, não, isso aqui, né, se refere a isso de maneira clara e objetiva. Por que a linguagem é hiperbólica? Propositalmente, né? Levando em consideração que o preceito de Deus é que o homem crê em Cristo para a salvação e também depois que ele chegar a crer em Cristo, confia no seu sangue, né? Então a linguagem hiperbólica é mantida, mas isso não anula o fato, ou seja, não anula a parte sistemática. Isso é necessário ter uma sensibilidade para se perceber na Bíblia, né? Então não se trata só de fazer uma teologia sistemática e sair por aí espalhando para os outros, mas ter um cuidado com o indivíduo, porque isso é algo pastoral. Ter um cuidado com o indivíduo na sua fala, na hora de explicar para ele isso, né? Porque você está lidando com pessoas muitas vezes que são obtusas, que nunca, né, a maioria nunca ouviu um sermão de maneira consistente, sistemática. Isso não significa que eles não vão poder ouvir. Eu creio que Deus vai dar a capacidade para eles entenderem, mas você tem que ter um cuidado com essas pessoas aí, para elas poderem entender. Não, mas e agora? O que eu creio? Não, crê em Cristo, é isso aí. Ele é o único Salvador que você tem. Vai lá e creia nele e pronto. Para quê? Para então a pessoa ficar em paz. Então quando uma pessoa está em paz, ela consegue raciocinar direito, a gente consegue explicar, né, a questão da teologia sistemática, toda essa questão da tensionalidade da expiação definida. Mas se a pessoa está com a mente obtusa, está perturbada, tanto pelo diabo quanto pela carne, você não vai conseguir explicar para ela nada. Ela está ansiosa, ela está precisando de conforto e de segurança. E ela não consegue, né? Por quê? Porque ela não consegue. Tem que ver onde é que está o erro dela. Por causa do próprio... A nossa própria carne, ela tende a um pessimismo. Você pode ver que Jesus exortava os discípulos diversas vezes por causa da incredulidade, né? Ou seja, isso vem da nossa obtusidade, da nossa fraqueza carnal, mas vem da nossa carne, né? A maneira de ser incrédulo. Não sou eleito. Meu Deus do céu, será que eu sou? Será que eu não sou? Então, nesse momento de desespero, tem que vir com o remédio certo. Jesus é o único Salvador dado para a humanidade. O único Salvador do mundo. Creia nele, você vai ser salvo. Mas esqueça isso agora. Creia em Cristo. A gente sabe que é tensionado para a igreja. Mas ele foi dado, ele é o braço de Yahvé, ele é o Salvador, ele é o braço revelado de Deus. Você crê nele, você é salvo. Então assim você mata a dúvida na hora, no momento necessário, né? Porque muitas vezes você tem que aplicar o remédio certo na hora certa. Você vai aplicar a expiação definida no cara lá no meio do monte de ataque do diabo e não sabe nem quem é, está com a identidade distorcida e você vai com sistemática nele, o cara está desesperado. Vem cá, vem para Cristo, te atira aqui nos pés dele, está tudo certo, que ele é o único Salvador do mundo. Então a gente tem que ter esse entendimento. Por quê? Por causa da nossa própria incapacidade, da nossa própria carnalidade. Se não fosse o Espírito Santo iluminando a nossa mente, nós não chegaríamos na doutrina. Não chegaremos na doutrina bíblica, né? E essa doutrina, por exemplo, expiação definida, ela é bíblica, ela é clara e lógica e coerente, e nós redescobrimos ela por causa dos ataques dos hereges da igreja. Então, foi uma iluminação do Espírito de Deus para tirar os hereges fora daquilo que ele vinha revelando à igreja. Se a gente não entender isso, ou seja,
isso é algo não só apologético, né, como faz parte um pertence da Igreja de Deus, mas também é algo que foi um processo dentro da igreja. Então, você quer pegar um processo de centenas de anos e enfiar na cabeça de uma pessoa, você não vai conseguir, né? Você tem que... Você vê como o Espírito Santo usou os homens da história para chegar ali. Olha só, Deus não ama os réprobos. Deus enviou Cristo para salvar os eleitos, morrer pela igreja espalhada pelo mundo. Deus usa hipérboles como mundo. Por quê? Porque a igreja vinha já desde dos apóstolos contaminando, destruindo, ou seja, colocando a escritura em contradição com o livre-arbítrio, que adentrou dentro da teologia bíblica, da teoria, esse pressuposto do livre-arbítrio, por causa da igreja, da teologia, da filosofia grega que adentrou dentro da igreja. Então adentrou livre-arbítrio, adentrou uma corrupção parcial, né, da condição humana dentro da igreja. Então adentrou diversas heresias. E Deus, com o passar dos anos, foi purificando a igreja dessas coisas. Então você tem que ter muita paciência com a pessoa que é de fora, e você tem que ter habilidade com a escritura para não deixar ela cair em cima da tua cabeça. Porque se eu digo assim, e eu falo, Jesus ele é o único, ok? É o único Salvador dado para os homens serem salvos, ok? Isso não significa que Jesus e Deus têm intenção ou morrem por todos os homens. Isso é importante você manter. Ou seja, se alguém vai ser salvo, vai ser por Jesus, creia nele. Mas tem que manter. A morte dele foi tensionada para os eleitos. Ou seja, não tem uma intenção de salvar os réprobos. Ele morre pelas ovelhas dele, os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Então a sua morte, ela é efetiva e ela é tensionada para os eleitos de Deus. Você não pode manter, descartar isso, senão você transforma a própria doutrina da eleição em algo irracional, né? Então você tem que manter isso, mas você tem que dizer, quando a pessoa está desesperada, sim, Jesus ele é o único Salvador que toda a humanidade tem. Você, o seu vizinho, qualquer um, é o único. Se o cara quer ser salvo, é Jesus. Tem outro. Não vai ser Lutero que vai salvar, nem Calvino, nem o Yuri, nem ninguém. É Cristo. Cristo vai salvar ele. Ele é o único mediador dado aos homens. Todos os tipos de homens. Todos os tipos. Ou seja, aquele homem que está desesperado, procura salvação, ele é a porta das ovelhas. Quem entra por ele é salvo. É a porta das ovelhas. É a expiação definida de novo, né? O caminho da perdição é largo, e são muitos que dão com ele, né? E o caminho da perdição, e o caminho da salvação, ele é estreito. A porta é estreita e poucos, né? Os eleitos que dão com ela. Somente os eleitos vão dar com a porta da salvação. Então, e isso é algo, não é misterioso, né? Você tem que considerar sempre na Bíblia a questão da transcendência divina e da imanência e da linguagem humana que Deus usa para falar. É importante manter a questão da hipérbole, né? Como eu já demonstrei desde o princípio ali sobre a questão do mundo. A palavra mundo é diversas vezes na Bíblia usado como hipérbole, diversas vezes. Paulo usa em Romanos 1:8, João usa, né, de maneira hiperbólica para falar dos ímpios ali, em 1 João 5:19. Então, hipérbole. Mas por quem Cristo morre? Pelas ovelhas. Isso a gente pode afirmar com toda certeza e sem dúvida nenhuma. Ele morre pela sua igreja. Ele não morre por outra. Não tem intenção. E sua morte não é favorecida para os réprobos, né? É aqueles que creem que são a sua igreja, são suas ovelhas. O decreto de Deus não é algo irracional. Então ele morre por eles. Ele faz uma propiciação pelos filhos de Deus espalhados pelo mundo. Então isso é óbvio. Agora sim, em um sentido, por isso que a hipérbole é mantida, acredito por João, ele é o Salvador dado para toda a humanidade. Então não tem como você tirar isso. Você tirar isso é como você dizer para o homem que está lá que não tem esperança. Não, ele tem em Cristo, mas se Deus elegeu ele, vai crer. Então, porque a gente não sabe quem é eleito e quem não é.
né? Então, não fica adentrando o decreto de Deus tentando descobrir quem é eleito, quem não é. Então, ele tem que manter em mente dele que, como ser humano, Cristo é a única porta para as ovelhas, ou seja, aqueles que creem. Se ele creu é porque ele é ovelha. Ah, não sei se eu creio ou não, né? Daí Deus já está, às vezes, até endurecendo o cara para ele não crer. Daí está dificultando aquilo que nós estamos facilitando. Porque pode ver, nosso trabalho é facilitar. Então, como nós facilitamos? E ver que é o diabo e a carne que usa maus olhos com isso. De uma maneira, Cristo é o braço revelado de Deus, ou seja, quem vai ser salvo vai por ele. Então, ele é o único dado aos homens para ser salvo. No sentido, ele é aquele que morre pelas ovelhas, os eleitos de Deus. Vontade oculta de Deus. E aí? Aí o cara não gosta disso, então vai pro inferno. Daí pode mandar ele pro inferno, porque daí, cara, tu quer crer nisso, quer dificultar isso, quer fazer um jogo filosófico com isso, morre, queima no inferno, não tem problema nenhum. Eu não tô nem aí, eu já não sei o que era necessário, não vou passar disso aqui. Né? Eu não vou resolver uma situação que já está resolvida. A tensionalidade é essa. Está claro na Bíblia que ele morre pela igreja, está claro na Bíblia que ele morre pelas ovelhas dele, está claro na Bíblia que ele morre pelos filhos de Deus espalhados pelo mundo, está claro que o mundo na Bíblia é hipérbole, está claro que Deus não quer salvar os réprobos na Bíblia. Então, obviamente, o mundo nunca vai significar toda pessoa, nunca no sentido de salvação, né? Toda pessoa sem exceção no mundo, né? Ou seja, Deus queira salvar toda pessoa sem exceção. Aí em 1 João 2,2 ele tem que provar que o mundo é cada indivíduo, né? E daí, paciência, é ele que faça esse trabalho, você não vai fazer por ele, seja ele arminiano ou não. Por essa questão, existem diversos universalistas hipotéticos, né? Então, eu tenho um certo tolerância com eles. Por quê? Por causa dessa hipérbole que é usada mesmo na Bíblia. Mas eu entendo de maneira sistemática, né, bíblica e também coerente, porque Deus não é incoerente, não vai dar o filho dele para morrer para os réprobos, que ele está endurecendo e não quer salvar. Então eu não creio e não preciso crer, porque a Bíblia usa essa hipérbole mundo e exclui, na própria Deus amou o mundo e diversos outros textos, ele veio salvar o mundo, exclui os réprobos, obviamente. Eu não preciso crer que mundo, ali em 1 João 2,2, seja toda pessoa do mundo. Seria irracional eu simplesmente dar esse salto lógico. Então, se ele quer crer, ele crê, amém, né? Deus abençoe o universalista hipotético, que ele venha a ser consistente, mas basear a sua doutrina inteira em cima de um versículo e uma palavra hiperbólica é realmente dar munição pro diabo, né? Então, fica na paz aí. Acho que eu falei demais sobre esse assunto, eu tenho estudado bastante isso, e eu creio que vou, se Deus quiser, exaurir. Tem diversos pontos porque, hoje eu não falei sobre isso, mas por que mundo não significa cada indivíduo ali em 1 João 2,2. Tem diversas coisas, eu já publiquei isso em diversos lugares, né? Mas eu estou falando sobre uma questão pastoral, né? Uma questão psicológica humana. Por quê? Porque o ser humano não é Deus, não é transcendente, né? E quando ele vê esses textos bíblicos e quando ele vê a doutrina da eleição, fica em tensão, né? Então, qual o princípio, Yuri, para mim abraçar isso? Bom, vários princípios que eu já citei em diversos textos. O primeiro princípio, obviamente, a lei da não contradição, que o próprio Jesus ensina, e a intencionalidade de Deus de não salvar os réprobos. Então, obviamente, quando se fala ele é o salvador do mundo, não significa que ele vai salvar os réprobos. Quando se fala que Deus amou o mundo, não significa que ele amou no sentido de ter intenção de salvar os réprobos. Isso é impossível. Então, a exegese é impossível, esse tipo de exegese. Por esse mesmo motivo, né, ou seja, por Deus não ter intenção de salvar os réprobos, não se pode interpretar por uma necessidade que o mundo, em 1 João 2,2, inclua os réprobos. Então, porque o que leva a pessoa a interpretar que 1 João 2,2 inclui os réprobos? A ideia dela de que existe uma necessidade que Jesus morra por cada pessoa do mundo. Porque ela acredita ainda no livre-arbítrio, acredita ainda que Deus ama cada indivíduo do mundo no sentido que tem intenção de salvar. Então, nesse sentido, não, Deus não ama. Então, não há essa necessidade de interpretar esse texto assim. E os outros textos de mundo são hiperbólicos, né? Então, por que 1 João 2,2 não é hiperbólico? Essa é a questão principal. Então, você tem diversas coisas que você pode apresentar, né? Você não precisa provar que mundo é cada indivíduo, ele que deve.
agora, né? Por quê? Porque já não há necessidade de provar que Cristo veio salvar cada pessoa do mundo, né? Depois que você entende a doutrina da eleição. Mas você mantém hipérbole, né? Por quê? Pelos dois motivos que eu citei. Primeiro, porque se alguém vai ser salvo, tem que confiar em Cristo. Segundo, porque os eleitos de Deus fazem parte de cada classe social do mundo, né? De cada lugar do mundo. E isso Deus deixa de uma maneira abrangente na Bíblia, né? Para realmente deixar a porta da salvação aberta, digamos assim, que o homem possa passar por ela. Obviamente só as ovelhas passam, ela é tensionada só para elas, né? Mas para não dificultar também para as próprias ovelhas, né? Então você tem que ver que as ovelhas também, elas têm carne, meu filho, e a carne ela desgraça. Então não vai dificultar para falar sobre justificação, perdão dos pecados. Você vai facilitar, não é seu trabalho dificultar. Deixa isso pro diabo. Agora, quando você vai fazer a apologética, então daí você vai ser obrigado a fechar tudo, né? Então você fecha de maneira consistente. Não, mantive isso aberto, ou seja, é hiperbólico. Qualquer um que queira ser salvo, obviamente, porque Deus, o que eu quero querer realizar, vem por Jesus Cristo. Mas eu fecho agora porque nesse sentido transcendente, ou seja, no sentido de tensionalidade, não existe intenção de Deus salvar os réprobos. Ele morre pela igreja. Mantive aberto aqui porque eu estava falando com pecadores, estava ali desesperado, precisando de salvação. Então, né, eu dei o remédio, mas não menti, porque eu disse que ele é o único salvador dado aos homens, né? Isso não é mentira. Agora, eu fecho essa porta. Não, realmente é só para a igreja de Deus, que são pessoas de todos os lugares do mundo. Aí a pessoa fica brava, que vá para o inferno então, né? Que vá para o inferno, queime lá com o diabo. Não é seu trabalho fazer o trabalho de Deus, né? Deixe que Deus faça. Muitas pessoas são endurecidas por Deus e são obscurecidas por causa de coisas assim. Por quê? Porque não conseguem observar na Bíblia essas coisas, não conseguem ter o discernimento de entender que a Bíblia não é um brinquedo e que é uma mensagem dada para o homem, né? E que vai usar esse tipo de linguagem. Então ele vai tentar interpretar a Bíblia. Isso o arminiano faz direto, de maneira literal, sempre, né? Ele vai tentando interpretar de maneira literal e vai cometer falácias lógicas diversas. Então, e nós temos que realmente conceder o Espírito de Deus. Tudo o que os mestres da igreja até hoje fizeram para manter a sã doutrina. Nós temos que conceder ao Espírito de Deus essa glória, porque pela própria razão humana, né, que tende ao livre-arbítrio e tende a tudo que é tipo de vanglória, nunca alguém ia chegar nessa doutrina. Jamais ia chegar, né? Você vê desde os pais da igreja a contaminação, né? Você vê Inácio dizendo que Deus não predestina os homens a pecar, sendo que a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina diversas vezes que Deus determinou atos pecaminosos de pessoas. Então você vê uma oposição da própria natureza humana, né? Dentro da igreja já desde o primeiro século. Então você tem que dar a Deus a glória dele ter dado essas doutrinas para a igreja até hoje. E ser calvinista realmente faz parte da graça de Deus. A pessoa só crê nos pontos do calvinismo não por causa de calvinismo, ela crê porque o Espírito Santo iluminou ela. Porque, não posso, eu sou totalmente depravado, não tem como me salvar. Deus vai lá, elege. Como? Ele previu minha fé, mas ele que dá. Você vê, a pessoa vai vendo na Bíblia isso. Ela vai chegar na consideração que não tem outro jeito. Deus aqui me salvou do começo ao fim, né? Então ela vai indo, aí vai fechando. Aí os hereges vão usar os textos universais para isso. Você percebe? Aí eles vão pegar para negar o quê? A soberania divina. Aí o universalista hipotético, coitado, vai lá e apanha um pau dos arminianos e mantém a teologia dele meio armena. Aí eles vão entrando dentro da igreja dele. Por quê? Porque ele deixou ali o ponto da expiação universal. Ele acredita que Jesus tem que morrer por cada pessoa do mundo. Por quê? Se Deus não ama os réprobos, não consegue usar o cérebro dele, né? Então ele está ali, né? E os bodes estão entrando dentro da igreja dele. Ele está mantendo esse ponto. Eu tenho misericórdia do cara, mas
infelizmente tem que fechar a porta. Não, ele morre pelas ovelhas de Deus, espalhadas pelo mundo inteiro. Deus não faz nada irracional, Deus não quer salvar os réprobos, ele endurece. É isso aqui, falando de intencionalidade de decreto. Enfim, irmãos, vou salvar esse vídeo aqui, que Deus possa abençoar vocês.